Eu descobri que meu marido me traiu com a amante. E o pior, eu decidi expor tudo. Essas palavras parecem simples, mas para mim, naquele momento, foram como um golpe no estômago. Cada uma delas estava impregnada de raiva, dor e um tipo de vingança silenciosa que nem eu mesma sabia que era capaz de sentir. O que eu descobri naquele dia mudou minha vida. E também a vida dele. Como eu ia saber o que estava prestes a acontecer? Como eu poderia imaginar que aquele simples dia em que decidi voltar mais cedo de uma viagem iria virar o ponto de virada da minha existência? A casa estava estranhamente silenciosa quando entrei. Normalmente, eu podia ouvir o som do cachorro se movendo, ou o barulho da televisão, ou até mesmo a música que ele costumava colocar para relaxar depois do trabalho. Mas naquele dia, nada. A única coisa que eu escutei foi o som abafado de risos, vindo do andar de cima. Eu parei imediatamente na entrada, como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo. A luz da sala estava apagada, mas aquela bolsa vermelha na entrada me fez sentir um arrepio na espinha. Eu sabia, de alguma forma, que algo estava errado. No início, pensei que fosse uma simples coincidência. Talvez ele tivesse algum amigo em casa, ou talvez tivesse convidado alguém para jantar. Mas, à medida que os risos aumentavam e eu começava a entender o cenário em que estava entrando, meu coração bateu mais rápido e a angústia começou a tomar conta de mim. Não eram risos de amizade. Não eram risos de um amigo visitando. Eram risos cúmplices. Risos de algo que eu não fazia ideia. Até que a percepção bateu forte em minha mente. Minha intuição não falhava. Ele estava com outra mulher. Dentro da nossa casa. No nosso espaço, onde tantas memórias haviam sido feitas. Eu não sabia o que fazer. Naquele momento, meu corpo se enrijeceu. Fiquei parada ali, quase sem respirar, tentando processar a dor que começava a me invadir. Aquele foi o primeiro golpe. A descoberta de que ele me traiu. Mas havia algo mais profundo naquele instante. Algo que me dizia que a pior dor não era da traição em si, mas da humilhação silenciosa. Eu não estava apenas sendo traída. Estava sendo ridicularizada dentro do meu próprio lar. E naquele momento, eu não podia mais ser a mulher que sofria em silêncio. Não mais. Eu dei um passo atrás, ouvindo aqueles risos mais uma vez. Algo dentro de mim começou a ferver. Queria subir as escadas, bater na porta e fazer ele me encarar. Mas em vez disso, minha mente começou a funcionar de maneira diferente. Eu não seria mais a mulher que fazia escândalos. Eu não queria ver ele me implorar. Não seria a mulher que ficaria chorando e esperando um pedido de desculpas que nunca viria. Eu queria algo mais. Algo que ele nunca imaginaria. Parece estranho, mas naquele momento, algo dentro de mim se acendeu. Não era a raiva cega, mas uma determinação controlada. Eu sabia que não precisava fazer escândalos. Ele havia me subestimado por muito tempo. E esse seria o meu maior erro. Não perceber que ele me via como uma simples esposa. Alguém que ficaria ali, aceitando as migalhas que ele me dava. Eu sabia que ele se sentiria confortável em me trair com outra mulher. Mas não sabia que o verdadeiro preço da traição viria de algo muito mais sutil. A minha vingança silenciosa. Antes de subir, olhei em volta da casa, observando os detalhes, os móveis que escolhemos juntos, a decoração que eu passava horas planejando. Tudo aquilo tinha sido parte de um sonho que estava desmoronando bem diante dos meus olhos. Não era só a infidelidade dele que me doía, mas a desvalorização do que construímos juntos. Aquela era a minha casa também. O espaço onde eu dei tanto de mim mesma, onde eu me sentia segura, onde acreditava que nossa vida estava apenas começando. Fechei os olhos por um segundo, respirei fundo e tomei uma decisão. Não ia confrontá-lo imediatamente. Não seria impulsiva. Eu sabia o que estava em jogo. Eu ia tomar o controle da situação de forma calculada. O que eu faria seria muito mais devastador. Eu não precisaria gritar, chorar ou implorar por explicações que nunca viria. Eu queria algo mais. Algo que ele nunca imaginaria.
Parece estranho, mas naquele momento, algo dentro de mim se acendeu. Não era raiva cega, mas uma determinação controlada. Eu sabia que não precisava fazer escândalos. Ele havia me subestimado por muito tempo. E esse seria o meu maior erro. Não perceber que ele me via como uma simples esposa, alguém que ficaria ali aceitando as migalhas que ele me dava. Eu sabia que ele se sentiria confortável em me trair com outra mulher, mas não sabia que o verdadeiro preço da traição viria de algo muito mais sutil. A minha vingança silenciosa. Antes de subir, olhei em volta da casa, observando os detalhes, os móveis que escolhemos juntos, a decoração que eu passava horas planejando. Tudo aquilo tinha sido parte de um sonho que estava desmoronando bem diante dos meus olhos. Não era só a infidelidade dele que me doía, mas a desvalorização do que construímos juntos. Aquela era minha casa também. O espaço onde eu dei tanto de mim mesma. Onde eu me sentia segura, onde acreditava que nossa vida estava apenas começando. Fechei os olhos por um segundo, respirei fundo e tomei uma decisão. Não ia confrontá-lo imediatamente. Não seria impulsiva. Eu sabia o que estava em jogo. Eu ia tomar o controle da situação de forma calculada. O que eu faria seria muito mais devastador. Eu não precisaria gritar, chorar ou implorar por explicações que nunca viriam. Eu queria algo mais. Algo que ele nunca imaginaria. Você está gostando da história? Então me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Eu adoro saber até onde as nossas histórias chegam. Mas voltando à minha história. Naquele dia, eu não sabia, mas o que eu estava prestes a fazer mudaria tudo. Eu estava prestes a dar o primeiro passo na jornada da minha vida, que ele jamais esperaria. E esse seria o primeiro capítulo do fim da nossa história. Eu sou Carolina, e o que estou prestes a contar vai te mostrar como uma mulher pode transformar dor em força, de uma forma que você nunca imaginou. E mais importante, como eu consegui reconstruir minha vida de uma maneira que ele jamais poderia prever. Mas isso, meus amigos, é só o começo, porque o que vem a seguir vai te deixar sem palavras. Após aquele momento de descoberta e decisão, eu me via um turbilhão de emoções, mas havia algo em mim que já estava em controle. Não era a raiva que me guiava, mas uma calma fria, um desejo profundo de justiça. Não era só sobre ele me trair, era sobre eu mesma, sobre a minha dignidade, sobre a mulher que ele não via mais. Era hora de fazer ele pagar por tudo. Mas para isso, eu precisaria ser muito mais inteligente do que ele pensava. Nos dias que se seguiram, a casa parecia vazia, como um grande eco de uma vida que já não existia. Eu olhava para o nosso lar e via apenas um cenário sem vida. Gustavo continuava a se comportar como se nada tivesse acontecido. Ele tentava ser cordial, talvez até esperando que eu agisse como se tivesse tudo bem. Ele estava tão cego pela sua própria culpa e arrogância que sequer percebeu a mudança que ocorria em mim. Ele não sabia que eu estava começando a planejar, a organizar tudo com uma precisão que ele jamais imaginaria. Eu sabia que tinha que ser cuidadosa. Ele jamais descobriria o que estava acontecendo até ser tarde demais. Eu tinha que manter as aparências, nada de gritos nem lágrimas, só ações e decisões que o levariam a um único caminho, a derrota. Eu comecei a observar mais de perto os detalhes do nosso cotidiano, pequenos hábitos, gestos que antes eu não notava, como ele me tratava de maneira fria, mas sem grosseria, como ele se mantinha distante, evitando olhar nos meus olhos, talvez por vergonha, talvez por pura conveniência. Ele continuava a sair para o trabalho como sempre, mas o comportamento dele começava a mudar. Ele deixava o celular com mais frequência sobre a mesa, mas sempre virado para baixo, ou em lugares onde eu não conseguia ver. Era tão óbvio, mas eu estava decidida a não fazer um movimento precipitado. Eu sabia que, no fundo, ele acreditava que eu era a mesma mulher de antes, a mulher que cuidava da casa, da rotina, que não questionava nada. Ele pensava que podia me enganar e viver a vida que quisesse enquanto eu estivesse em minha bolha. Mas ele estava errado.
Eu não era mais a mulher que ele conhecia. Foi numa quinta-feira à tarde, depois de um almoço rápido e sem emoção, que uma ideia surgiu. A primeira coisa que eu precisava fazer era mexer nas finanças. Isso era crucial. Eu não sabia exatamente como ele estava gastando dinheiro, mas sabia que precisava ter controle total sobre tudo. Decidi que começaria a fazer o que ele sempre deixou para mim: revisar os extratos bancários. Quando ele saiu para o trabalho na manhã seguinte, eu não perdi tempo. Peguei todos os documentos financeiros, fiz uma pilha e comecei a analisar. Vi que ele tinha feito alguns pagamentos que nunca me explicou. Jantares caros, compras misteriosas, um hotel em um nome que eu não reconhecia. Meu coração acelerou, mas não foi pela surpresa. Era a confirmação do que eu já suspeitava. Mas ali estava a minha chave para o primeiro passo do meu plano. Eu tinha que usar as finanças contra ele. Fui até o banco na manhã seguinte. Eu sabia que teria que ser cuidadosa, afinal Gustavo sempre tinha sido muito detalhista com as finanças. Eu disfarcei minha visita, fingindo que iria fazer uma simples consulta. Pedi para falar com um gerente de contas e, depois de algumas palavras, consegui o que queria: informações sobre o financiamento da nossa casa, que estava em meu nome. Eu sabia que ele jamais imaginaria que eu tomaria essa atitude, mas foi ali que comecei a entender o que precisaria fazer. O banco tinha todas as informações de que eu precisava. Fui informada sobre o valor atual da casa e sobre o processo de venda. O gerente me explicou que poderia vender a casa rapidamente, considerando que o mercado estava aquecido naquele momento. Mas eu precisava ser extremamente discreta. Qualquer movimento falso, qualquer sinal de que estava pensando em vender, poderia colocar tudo a perder. Isso é simples de organizar, senhora, o gerente disse com um sorriso simpático enquanto me entregava um contrato inicial. A casa é sua e você pode fazer o que quiser com ela. Podemos começar o processo imediatamente. Eu não queria apressar as coisas, mas a certeza de que estava tomando o controle me deu uma sensação de alívio. Eu já sabia que a casa seria vendida, mas para fazer isso sem levantar suspeitas, teria que seguir alguns passos, esperar o momento certo e garantir que ele estivesse totalmente distraído com a amante. O que ele não sabia é que o que estava acontecendo atrás das portas fechadas ia destruir tudo que ele acreditava ter construído. Nos dias que se seguiram, continuei a planejar. Cada movimento meu era calculado. Voltei ao banco para confirmar todos os detalhes, já com a certeza de que não faria mais parte daquela casa. Em um encontro com o gerente, finalizei a documentação necessária. Tudo estava pronto, mas eu precisava ser paciente. O tempo estava a meu favor. Cada movimento precisava ser preciso. Quando finalmente assinei os papéis da venda, senti uma sensação de poder que nunca imaginara antes. Não era apenas a venda da casa, era a venda de tudo que ele pensava que controlava. Gustavo estava aos poucos perdendo tudo que pensava que era seguro. E o pior, ele não fazia ideia de que estava prestes a ser deixado sem nada, em um instante. Tudo estava indo conforme o planejado. Eu sabia que ele pensava que eu estava cega, mas o que ele não sabia é que ele estava cavando a sua própria cupara com cada passo. A casa estava quase sendo vendida e eu agora estava pronta para seguir o próximo passo. Eu sabia que o golpe final estava chegando e ele nem desconfiava. Mas ainda havia algo que eu precisava fazer. Algo que levaria o plano a um nível ainda mais profundo. Algo que ele jamais imaginaria que fosse possível. Os dias seguintes foram uma mistura de rotina e vigilância. Cada movimento de Gustavo estava sendo analisado. Ele não tinha ideia do que eu estava fazendo nos bastidores. A cada vez que ele saía para trabalhar, eu estava um passo mais perto do meu objetivo. A venda da casa estava quase concluída, o dinheiro já estava em minha conta e o golpe final estava prestes a acontecer. Ele ainda se comportava como se nada tivesse errado. Se havia algum desconforto, ele tentava mascarar com palavras doces ou gestos que, para ele, pareciam normais. Para mim, eram apenas sinais de uma mulher ignorante prestes a ser engolida por sua própria mentira. Mas eu não estava cega. Cada olhar dele, cada palavra vazia me fazia pensar: quanto tempo ele acharia que poderia continuar assim?
Ele parecia tão seguro, tão confortável em sua mentira, que chegou até a me dar alguns elogios, como se estivéssemos em um daqueles dias felizes em que a vida parecia perfeita. Mas eu sabia que ele não me via mais. Ele via apenas o reflexo do que pensava que eu era, a esposa dedicada que aceitava sua traição sem questionar. Aquela foi a primeira vez que eu notei a verdadeira vulnerabilidade dele. No início, ele tentou parecer alheio, mas à medida que os dias passavam, ele começava a ficar cada vez mais inquieto. Eu podia perceber pequenos sinais, o olhar mais desconfiado, a forma como ele se afastava de mim quando pegava o celular, o jeito como ele começava a me evitar em casa. Era como se ele sentisse que algo estava prestes a acontecer, mas não conseguia identificar o quê. Ele começou a me olhar de maneira diferente, como se estivesse esperando alguma reação de minha parte. Sempre que tentava conversar, havia algo nos olhos dele, um desconforto sutil que ele não conseguia esconder. Mas ele não podia imaginar que o maior perigo não vinha de mim. O que ele não sabia era que eu estava jogando um jogo silencioso onde cada movimento meu estava sendo calculado. E ele, sem saber, já estava perdendo. Naquela sexta-feira, ele me chamou para conversar. Tinha algo no ar, uma tensão que eu poderia sentir. Como se ele estivesse tentando descobrir algo, mas sem coragem de perguntar diretamente. Sentamos na sala de estar e ele, como sempre, tentando parecer despreocupado, começou a falar sobre um novo projeto. Sabia que estava mentindo. Sabia que o que ele queria realmente dizer era algo mais. Você tem sido diferente, Carolina. Ele disse com uma expressão de quem estava tentando encontrar uma justificativa para o que sabia ser óbvio. Eu percebi que você está mais distante, como se algo tivesse mudado entre a gente. Tá tudo bem? Essa pergunta, feita com uma doçura artificial, me deu uma sensação de frieza. Como ele ousava perguntar isso? Como se ele realmente se importasse com o que eu sentia, depois de tudo o que ele fez? Eu observei por um momento, sem pressa de responder. Cada palavra minha, a partir daquele momento, seria uma escolha calculada. Está tudo bem, Gustavo, respondi, a voz tão calma quanto possível. Só tô tentando entender algumas coisas. Algumas mudanças, eu diria. Ele parecia aliviado, talvez esperando que eu tivesse finalmente superado a situação. Mas dentro de mim, uma raiva controlada começou a crescer. Ele estava tão convencido de que tudo estava bem, que não fazia ideia do que estava por vir. Eu observei-o mais uma vez, e dessa vez notei algo ainda mais curioso. Ele estava de fato preocupado. Aquele desconforto que ele não conseguia esconder. Ele estava começando a se dar conta de que algo não estava certo. Ele começou a me olhar de maneira diferente, como se estivesse esperando alguma reação de minha parte. Sempre que tentava conversar, havia algo nos olhos dele, um desconforto sutil que ele não conseguia esconder. Mas ele não podia imaginar que o maior perigo não vinha de mim. O que ele não sabia era que eu estava jogando um jogo silencioso onde cada movimento meu estava sendo calculado. E ele, sem saber, já estava perdendo. Naquela sexta-feira, ele me chamou para conversar. Tinha algo no ar, uma tensão que eu poderia sentir, como se ele estivesse tentando descobrir algo, mas sem coragem de perguntar diretamente. Sentamos na sala de estar e ele, como sempre, tentando parecer despreocupado, começou a falar sobre um novo projeto. Sabia que estava mentindo. Sabia que o que ele queria realmente dizer era algo mais. Você tem sido diferente, Carolina? Ele disse com uma expressão de quem estava tentando encontrar uma justificativa para o que sabia ser óbvio. Eu percebi que você está mais distante, como se algo tivesse mudado entre a gente. Tá tudo bem? Essa pergunta, feita com uma doçura artificial, me deu uma sensação de frieza. Como ele ousava perguntar isso? Como se ele realmente se importasse com o que eu sentia, depois de tudo o que ele fez? Eu observei por um momento, sem pressa de responder. Cada palavra minha, a partir daquele momento, seria uma escolha calculada. Está tudo bem, Gustavo, respondi, a voz tão calma quanto possível. Só tô tentando entender algumas coisas. Algumas mudanças, eu diria. Ele parecia aliviado, talvez esperando que eu tivesse finalmente superado a situação. Mas dentro de mim uma raiva controlada começou a crescer. Ele estava tão convencido que tudo estava bem, que não fazia ideia do que estava por vir.
Eu observei mais uma vez e, dessa vez, notei algo ainda mais curioso. Ele estava de fato preocupado. Aquele desconforto que ele não conseguia esconder. Ele estava começando a se dar conta de que algo não estava certo. Ele começou a me olhar de maneira diferente, como se estivesse esperando alguma reação de minha parte. Sempre que tentava conversar, havia algo nos olhos dele, um desconforto sutil que ele não conseguia esconder. Mas ele não podia imaginar que o maior perigo não vinha de mim. O que ele não sabia era que eu estava jogando um jogo silencioso onde cada movimento meu estava sendo calculado. Ele tentava se desculpar sem dizer uma palavra direta, como se as coisas fossem voltar ao normal. Mas havia algo mais ali, algo nas palavras dele que traía o que ele realmente queria expressar. Ele não estava mais tão seguro quanto parecia. E eu comecei a perceber a verdadeira natureza da vulnerabilidade dele. À medida que ele continuava falando, eu percebia que ele estava começando a ver que em algum lugar ele tinha perdido o controle. Ele não sabia o quanto ele estava me fazendo crescer dentro daquela bolha de dor e raiva. Ele estava tentando desesperadamente que eu me abrisse, que eu falasse sobre o que eu sentia, mas o que ele não sabia era que eu já havia feito a minha escolha. E a escolha era silenciosa, mas implacável. "Eu sei que você está preocupado, Gustavo", disse finalmente quebrando o silêncio. "Mas, para ser sincera, eu também tenho pensado em muitas coisas. Mudanças que eu nunca imaginei que teriam que acontecer. E, ao que parece, isso não envolve apenas você e eu." Ele franziu a testa confuso, talvez pensando que eu estava falando de algo trivial. Mas ele não sabia ainda que a mudança estava prestes a acontecer. E quando ele finalmente entendesse, seria tarde demais. Ele não faria ideia de como a sua vida ia virar de cabeça para baixo. Naquele momento ele levantou-se, claramente incomodado com a direção da conversa. Ele estava começando a perceber aos poucos que algo estava errado, mas ele ainda não sabia o que era. Ele estava começando a se dar conta de que ele própria passou a perder todo o controle e que isso não teria mais volta. Naquela tarde, quando ele finalmente percebeu o que estava acontecendo, tudo já estava decidido. A casa estava vazia. Os móveis que restavam estavam dispersos e a sensação de desolação preenchia o ar. Quando Gustavo entrou pela porta da frente, não havia mais nada que ele reconhecesse. O lar que ele conhecia, com os móveis e objetos que haviam sido escolhidos com tanto cuidado, não estavam mais ali. Ele se aproximou da sala e seus olhos começaram a percorrer a casa, tentando entender o que estava acontecendo. O silêncio que antes preenchia a casa agora era ensurdecedor. Ele avançou pela sala, passando por onde o sofá costumava estar. As almofadas estavam desaparecidas. As fotos na parede estavam sendo removidas. Cada detalhe deixava claro que algo havia mudado drasticamente. Ele sentiu a mudança, mas ainda não queria acreditar no que estava vendo. Gustavo começou a ficar visivelmente nervoso, como se estivesse tentando acreditar que estava vendo algo errado. Ele olhou ao redor, mas tudo o que encontrou foi o vazio. Seus olhos passaram rapidamente pela casa, vasculhando cada canto, como se de alguma forma a casa pudesse se reconstruir diante dele. Ele andou até o corredor e foi até o quarto. Lá, o desespero começou a se instalar. Ele abriu as portas do guarda-roupa sem encontrar nada além do espaço vazio onde nossas roupas costumavam estar. Ele foi até a cama, tocou o lençol e depois olhou para o chão, como se as peças do quebra-cabeça estivessem se encaixando. Ele não queria acreditar, mas havia algo nos seus olhos que entregava a verdade. Ele sabia. A casa estava vazia e ele estava sozinho. Ele correu até a cozinha, seu corpo tremendo de ansiedade, com os passos mais rápidos e mais pesados, como se estivesse tentando fugir de algo, ou talvez se convencendo de que em algum momento isso faria sentido. Quando viu a carta sobre a mesa, ele hesitou por um segundo, talvez esperando que fosse algum erro, alguma mentira que ele pudesse ignorar. Mas não era. Ele pegou o papel com as mãos trêmulas e começou a ler. "Eu vendi a casa. Agora você vai precisar procurar outro lugar para morar." O impacto dessas palavras foi como um soco no estômago dele. Ele leu a carta uma vez, depois duas, como se não quisesse acreditar, como se estivesse procurando um sentido nas palavras que, de alguma forma, ele não podia entender. Seus olhos se arregalaram e ele olhou para mim, sua expressão agora uma mistura de choque e raiva.
Você fez isso, Carolina. A voz dele saiu quase que num sussurro, como se estivesse tentando absorver a enormidade do que estava acontecendo. Ele não estava apenas em choque pela perda da casa, mas pela maneira como tudo estava sendo tirado dele, de forma silenciosa e implacável. Eu apenas o observei, sem pressa de dar explicações. Eu sabia que ele queria entender, queria que eu falasse, que justificasse a minha vingança. Ele esperava algo, uma explicação, uma desculpa. Mas o que ele não sabia é que ele já havia perdido tudo. E o pior de tudo é que ele não conseguia entender a magnitude daquilo. Ele não sabia como uma mulher que ele considerava fraca, talvez até submissa, pudesse se transformar em algo tão imbatível. Ele se levantou abruptamente, com as mãos ainda tremendo, tentando pegar seu celular. Talvez esperasse que, ao ligar para alguém, ele pudesse reverter a situação. Talvez para amante? Quem sabe? Tentava de tudo, tentando se agarrar a algo que fizesse sentido. Mas as peças não se encaixavam. Ele ligou para mim várias vezes, mas eu não atendi. Ele tentou de novo, com mais urgência, mas as ligações não foram atendidas. Ele estava começando a perceber que a mulher que ele conhecia, a mulher que ele havia traído, não estava mais ali. E isso estava destruindo ele. Ele parou de procurar a casa, desistiu de fazer perguntas e ficou ali, em silêncio, com os olhos fixos na carta. Eu não entendo, Carolina. O que você fez? Como você pode fazer isso comigo? A voz dele falhava, e agora ele estava visivelmente angustiado. A raiva que ele tentava esconder estava se misturando com o desespero. Ele estava sem chão. Ele me encarou como se esperasse uma reação minha, talvez uma justificativa, algum pedido de desculpas. Mas a verdade é que, naquele momento, ele estava começando a compreender que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Ele havia perdido o controle e eu estava apenas observando tudo desmoronar. Não era apenas a casa que estava sendo tirada dele. Era tudo o que ele pensava que fosse certo, tudo o que ele achava que ainda controlava. O casamento, a confiança, a vida que ele achava que ainda compartilhava comigo. Tudo isso estava indo embora. Eu te amava, Carolina, ele disse agora com a voz quebrada, como se tivesse perdido o último fio de controle. Eu não queria te magoar. Eu não queria fazer isso com você. Aquelas palavras me cortaram mais do que qualquer outra coisa que ele pudesse ter dito. Eu não queria ouvir isso. Eu não queria as desculpas vazias de um homem que me traiu enquanto eu estava aqui construindo nossa vida juntos. Eu não precisava de uma justificativa. O que eu queria era ver ele se perder da mesma forma que eu me perdi ao descobrir a sua mentira. Eu o observei e pela primeira vez não senti raiva. Senti algo muito mais profundo. Pena. Pena por ele não entender que, ao me trair, ele havia destruído a mulher que estava disposta a tudo por ele. Mas agora ele estava vendo a consequência das escolhas dele. Ele não sabia, mas já havia sido derrotado. Ele não era mais o homem que eu amava. Ele era apenas um homem que havia perdido tudo sem entender o motivo. Eu respirei fundo, finalmente quebrando o silêncio. Você me traiu, Gustavo. E isso não é sobre vingança. Isso é sobre recuperar o que é meu. Isso é sobre nunca mais ser tratada como você me tratou. Eu não sou mais a mulher que você conheceu. Agora você vai ter que enfrentar as consequências das suas escolhas. Ele não conseguiu dizer nada. Não havia mais nada a dizer. Ele estava sozinho, com a vida desmoronando ao seu redor, sem mais ninguém ao seu lado. O vazio na casa refletiu o vazio que ele sentia agora. E tudo o que ele havia construído, todas as mentiras, estavam caindo por terra. Eu virei as costas, sabendo que o fim havia chegado para ele. Ele não entenderia completamente mais tarde, mas eu já havia dado o primeiro passo em direção à minha própria liberdade. A vida, como eu aprendi da maneira mais difícil, tem uma maneira cruel de nos ensinar lições. Às vezes, a dor é o único caminho para a mudança. E a traição foi, para mim, o ponto de partida de uma jornada que nunca imaginei trilhar. Quando tudo aconteceu, eu me vi perdida, desamparada, tentando entender o que tinha dado errado. Como pude ser tão cega? Como pude dar tudo por alguém que não via meu valor?
Mas o que ninguém me contou foi que, às vezes, as coisas precisam desmoronar para que possamos reconstruir, para que possamos nos reerguer mais fortes, mais inteiras e mais conscientes de quem somos. Aquela tarde em que Gustavo finalmente entrou em casa e viu a carta, e tudo que ele achava seguro sendo levado embora, foi também o dia em que eu finalmente me vi livre. Não foi a casa que eu vendi, foi a mentira que eu vendi. Eu vendi a ideia de que eu era alguém que ficaria ali, esperando, que aceitava a traição. Eu vendi a mulher que ele achava que eu era. Mas essa mulher já não existia mais. O que ele não sabia é que eu estava construindo algo muito mais importante: a minha liberdade. Eu não sou mais a mulher que ele traiu. Eu não sou mais a esposa silenciosa que ficava esperando que ele voltasse para me dar a atenção que eu merecia. Eu sou uma mulher que aprendeu a se colocar em primeiro lugar. Eu finalmente entendi que a minha felicidade, minha paz, minha vida não dependiam mais dele nem de ninguém. Eu não estava mais em espera. Eu estava vivendo. E estava vivendo para mim. Eu poderia falar sobre o vazio que sentia quando ele me traía, sobre as noites que passei sozinha, me perguntando o que havia de errado comigo. Mas a verdade é que essas perguntas desapareceram com o tempo. Porque, ao me libertar, percebi que o que eu buscava não era respostas externas, mas a força de me aceitar e de entender que a única pessoa que pode me validar sou eu mesma. Aquela sensação de liberdade que tomou conta de mim quando eu assinei os papéis da venda da casa foi indescritível. Não era apenas a casa física. Era o peso de uma vida que me foi imposta, de uma rotina que eu aceitei por anos. Quando eu vi a casa vazia, quando vi Gustavo tentando entender o que estava acontecendo, uma onda de paz me invadiu. Não foi raiva, nem vingança cega. Foi o sentimento de que, finalmente, eu estava no controle. Eu finalmente tinha a chave da minha vida nas minhas mãos. Cada passo que eu dei em direção à minha própria liberdade foi como tirar uma carga das minhas costas. Ele queria ver uma mulher frágil, uma mulher que imploraria por sua atenção, por suas desculpas vazias. Mas o que ele encontrou foi uma mulher que, depois de ser destruída, decidiu se reconstruir sozinha, sem esperar que ninguém ajudasse a levantar. Eu não era mais a mulher que ele queria que eu fosse. Eu me tornei alguém mais forte, mais consciente, mais decidida. Agora, eu tenho um futuro pela frente. Um futuro onde posso escolher para onde ir, o que fazer e com quem me relacionar. Eu não tenho mais o medo de ser deixada para trás, porque agora eu sei que nunca mais me submeteria a uma situação onde a minha felicidade estivesse nas mãos de outra pessoa. E aí que está a verdadeira vingança. Não foi sobre destruir a vida dele, mas sobre reconquistar a minha. Eu não precisei de escândalos ou confrontos. Eu apenas precisei me ver como uma mulher capaz. Uma mulher que tinha o poder de mudar sua própria história. Quando você entende isso, quando você percebe que a verdadeira força vem de dentro, ninguém mais pode te derrubar. Não importa quantos golpes você leve, você sempre pode se reerguer. E eu me ergui. Agora, eu sou a mulher que tomou o controle da sua vida. E, olhando para o futuro, vejo um horizonte aberto, cheio de possibilidades. Eu já não me defino mais pelas falhas do meu passado, nem pelo que Gustavo fez comigo. Eu me defino pelo que escolhi ser depois de tudo isso. Uma mulher livre. Quando olho para o futuro, vejo uma vida em que eu estou no comando. Vejo viagens que quero fazer, lugares que quero conhecer, pessoas que quero conhecer. E, mais importante, vejo a possibilidade de me reinventar a cada dia, sem medo. O medo que eu tinha, o medo de perder o controle, desapareceu. Hoje eu sou dona do meu destino. E a vida, bem, a vida agora é minha para viver. Eu não sou mais quem eu fui antes. Sou alguém nova, mais forte, mais consciente do que realmente importa. E mais importante, eu sei quem sou e o que sou capaz de fazer. Enquanto Gustavo segue a sua vida, sem entender completamente o que aconteceu, eu sigo em frente. Não estou mais presa ao passado, nem à dor. Eu estou criando um futuro onde eu sou a protagonista, e ninguém mais pode tirar isso de mim. Agora eu te pergunto, e você?
O que faria se estivesse no meu lugar? O que você faria se tivesse a chance de reconstruir sua vida mais forte e mais determinada? Eu quero muito saber sua opinião. Deixa um comentário abaixo contando o que você pensa, como você reagiria numa situação como a minha. E se você se sentiu inspirado por essa história, se você também acredita que a mudança começa de dentro para fora, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem de força e superação. Porque no final, o que realmente importa é a mansa jornada. E você, tá pronto para a sua? Muito obrigada por estar aqui e até a próxima história.